Neymar Zete, aqueles que entendem de futebol, eles não cobram isso. Pode ter falhado no lance, eu me lembro que ele deu um passe de direita e foi... E, gente, aí o pessoal falando assim, não, porque o Neymar... Primeira vez, queria que você falasse sobre o Gabigol nessa noite e o comportamento dele na saída de campo. Nossa, olha só o que craque Neto falou sobre Neymar após o empate do Santos com o Mirassol. O Santos ficou no 1-1, mas Neymar novamente mostrou sua qualidade. O camisa 10 deu um passe espetacular que quase terminou em gol e depois participou diretamente do gol santista com uma bela assistência para Barreal. E foi justamente essa qualidade que chamou a atenção de Neto. O comentarista se rendeu à jogada de Neymar e elogiou a visão e a capacidade do camisa 10 de encontrar passes que poucos jogadores conseguem enxergar. Mesmo com o empate, Neymar mostrou que continua sendo capaz de criar momentos diferentes dentro de campo. Acompanhe a fala de Neto e veja o elogio que ele fez ao camisa 10 do Santos. E além do erro técnico, vem o azar do Escobar, porque justamente saiu gol no primeiro erro dele em campo. Ele vinha bem, inclusive deu um ótimo passe para o Barreal finalizar para a defesa do Walter, uma bola que a gente não vê do Escobar. Hoje passou muito pelas laterais, o Escobar que erra, o Igor Vinícius que fez o primeiro tempo horroroso e demorou muito para sair da vizinha em poucos minutos, novamente jogou mais que o Igor Vinícius. Acho que a gente precisa repensar a lateral direita. O Santos sofre o gol do Mirassol, termina o primeiro tempo abaixo do que vinha jogando, vinha criando o Neymar muito bem, colocando os companheiros na cara do gol. O Gustavinho perdeu uma chance absurda que não pode perder, caiu de novo, né, no pé errado. O Gustavinho fez um grande jogo defensivo, ofensivamente ele não ajuda, não é a função dele. E aí por que você coloca o Gustavinho para atacar a área se você pode colocar o Bom Tempo? Não me entra na cabeça você pedir para jogadores como Escobar, Rony ou Gustavinho serem decisivos tecnicamente, sabe? Enfim, voltamos para o segundo tempo, pior. Não tivemos bem, parecia que ia ser mais difícil, parecia que o 1-1 ia se perpetuar, o time começa a ficar mais ansioso e acha um golaço. O Neymar dá um bom passe pro Barreal e o Barreal faz mais um golaço, sem deixar a bola cair, uma chapada linda, um golaço, a Vila derruba. A gente novamente sente essa energia que vinha faltando, que estava no começo do jogo e depois o Santos foi nos desmotivando. A gente empata e 5 minutos depois vem a expulsão controversa na minha visão. O Alisson Luiz dá um cartão. O Neymar foi muito bem no lance, ganhou, ia em direção ao gol, sim, mas estava distante da área, não sei, acho que se fosse contra o Santos eu ia ficar muito bravo. Primeiro a Edna deu cartão amarelo, fez uma arbitragem bem confusa, depois foi chamada pelo VAR e o Alisson Luiz foi expulso. O Santos tinha bons minutos para a virada, a Vila estava aqui, a energia estava positiva e o Santos piora. O Santos com a mais esteve pior, mais ansioso, errando demais. Primeiro o Cuca faz substituições decentes, aos 15 minutos ele tira o João Schmidt para pôr o Roleiser, acho que era lógica, mesmo que o Roleiser tenha tentado absurdamente mal, mas era lógica ali. Depois o Cuca coloca o Tassiano para preencher a área e aí vem o grande erro. Quando coloca o Cabaleiro no lugar do Gabigol, você não vai desbloquear uma defesa que está toda atrás com o Cabaleiro, sabe? Não. Até falei com o Luan, ele falou, não, eu olhei para trás, tinha 2 sobras, eu não quis correr o risco de fazer a falta. Então a gente deixou um para o outro e acabou tomando o gol, mais uma vez, bem montado, com numericamente superior ao adversário, 2 jogadores. E acabamos tomando o gol. Acho que o Escobar ele é muito importante para nós, sabe? Não só porque a gente só tem ele de lateral, a gente tem o Rafael Gonzaga também, que estamos preparando ele, mas ele é um jogador muito importante, ele aparece pouco, mas é muito difícil ele ser vencido por baixo, por cima. Ele é muito importante para nós, ele tem muito crédito com a gente. E quanto ao elenco, esse elenco é o que a gente tem e não vai ser diferente disso aí quarta-feira e nem domingo. Então é esse pessoal que nós vamos pôr toda a expectativa, a esperança, a confiança neles para a gente fazer bons jogos. Cuca, aqui no fundo do seu lado esquerdo, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tem uma estatística que vem crescendo silenciosamente do Santos nos últimos jogos, que é a alta taxa de cruzamentos errados do Santos, seja nas partidas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. E mesmo o Santos não tendo talvez um 9 alto de referência para poder cabecear, ou em alguns momentos até em lances ofensivos, o Santos não tem um grande número de jogadores lá na frente, ainda assim os laterais, os meias, enfim, optam pelo lançamento dentro da área. E aí a defesa corta. Hoje, por exemplo, teve 14% desse aproveitamento. Como fazer para mudar isso, chegar no último setor com mais qualidade e evitar esses cruzamentos que, às vezes, no final das contas, acabam atrapalhando a equipe? Você tem que jogar conforme a tua característica, né? Você não vai conseguir fazer uma característica diferente do que você tem. Nós não temos um cabeceador.
pelo menos a princípio dos jogos. Depois que entra o Tassiano, você tem esse cabeceador, mas engraçado que quando o Tassiano entrou, nós não cruzamos mais. E o Gabi não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador que ele vem de trás com força, ele não é de usar o corpo, de ir lá na frente, a característica dele é diferente. Então a gente tem que preencher a área. Hoje não foi um dia que a gente preencheu muito a área, mas se você olhar em outros jogos, a gente entra na área com 4, 5 jogadores sempre, e não precisa ser um cruzamento. Hoje é um passe rápido, rasteiro, que você pega os campos molhados, rápidos, grama curta ou os gramados sintéticos são as principais jogadas, porque os espaços eles aparecem mais pelo lado do campo do que por dentro. Por dentro você bloqueia, você põe um ônibus ali, 5, 6 caras, 7, não sai nada. O erro ali na troca de passes, um bate daqui, rebate dali, Neymar encontrando o Casonati, disse que não foi nada, Neymar sente a panturrilha esquerda, tá caído a camisa 10. O pessoal gosta de dar uma chegadinha no Neymar também, né? Normal, faz parte, tem que pegar, mas o pessoal gosta. Tentou ajeitar de peito, vai ficando com o Barreal. Lá de trás parte Peixe, João Schmidt, era pro Neymar, ainda assim, domina o capitão. Volta, busca a bola, 2 contra ele, passou bonito no drible, linha de fundo, tem cruzamento, escanteio pro Santos. O Neymar é um jogador diferenciado, ele tem o drible, ele tem o passe. Lante. Trabalha o Santos, Neymar passa em meio a 2, tá caído o Neymar. O Guanais bastante agitado, inclusive o Santos, quando o Neymar sofreu a falta. O Neto Moura, olha o Neymar na recuperação, ele se manda em meio a 2, correria total, tá caído, o torcedor chiou. Tem falta pro Santos e a falta é boa. Do Casonati de falta do Neymar, a Artra não deu, e vem Neymar, carregou, pode bater daí, prefere o passe pro Rony, mais à frente, cruzar. O Botafogo foi um 2024 espetacular, evidentemente, e chega agora ao Mirassol, e vem o Santos. O Rony se movimenta lá dentro da grande área. Tudo favorecendo o Santos, tudo. E o Bahia venceu o Vitória no Barradão por 2-0. Ótimo, 4 resultados favoráveis, bastava o Santos fazer a parte dele. Esse era o problema. Não conseguiu fazer. Mais uma vez. Incrível. Mas vamos esquecer o jogo da Chapecoense, que já foi. Vamos pensar nesse, de hoje. Se vence, estaria hoje a 5 pontos da zona do rebaixamento. 5 pontos. Porque ele teria ido a 28 e o Mirassol estaria com 23. Tá? E mais do que isso, hein? Poderia ter ultrapassado o São Paulo. Porque o São Paulo perdeu para a Chapecoense. São Paulo é um sério candidato ao rebaixamento, hein? Escuta o que eu tô falando. São Paulo está com 27 pontos, o Santos está com 26. E vai ter um confronto entre eles, é um jogo a menos. Tanto São Paulo quanto Santos têm em relação aos demais. E é exatamente o confronto no Morumbi. Já pensou que jogo melancólico, Santos e São Paulo no Morumbi? Tá louco. Barbaridade. Gente, o fato é que o Santos tem 26 pontos e faltam 19 para ele escapar do rebaixamento. Tava tudo indo tão bem, gente. Pô, vitória no Vasco, classificação na Sul-Americana. Pô, a Vila Belmiro com quase 15 mil pessoas. Quase 14.500, vai para ser mais exato. Tudo.